E bom, meus amigos, será mesmo o fim do N8N? Bom, o que eu estou apresentando aqui agora para vocês, na tela aí, como vocês podem visualizar, é uma estrutura de multi-agentes profissional, onde ali eu tenho várias inteligências artificiais, né, que foram treinadas para poder ali fazer um autoatendimento. Eu tenho um agente ali de atendimento inicial, consulta de produtos, vendas e etc. Uma estrutura onde eu posso conectar ali dentro de um Telegram, um WhatsApp, um Instagram, bom, onde eu quiser estar fazendo essa conexão. Uma estrutura, pessoal, que eu já trouxe ela diversas vezes aqui no canal, só que criada ali dentro do N8N, né? Toda desenvolvida ali através do N8N. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui para vocês uma mesma estrutura, só que melhor e mais prática de ser utilizada e muito mais fácil de ser desenvolvida, porque eu desenvolvi ela extremamente de forma prática e rápida, utilizando inteligência artificial. E pelo fato de a gente fazer o uso da inteligência artificial para poder desenvolver essa estrutura, a gente consegue ter um desenvolvimento muito mais prático e personalizado, onde eu consigo personalizar toda essa estrutura de acordo com o necessário, como também aí fazer a utilização dela de forma muito mais prática, tanto aí para testes, como também aí para modificações. E outra coisa também sensacional de fazer aí o uso da inteligência artificial para criar estruturas como essa é a gente desenvolver de forma muito mais escalável, de forma muito mais prática, para a gente poder implementar essa estrutura para outros clientes ou para outros nichos. E, meus amigos, sem muita enrolação, vou apresentar aqui para vocês esse resultado sensacional que eu criei aqui utilizando inteligência artificial. Aqui, pessoal, como vocês podem visualizar, nós temos aqui uma interface gráfica que a inteligência artificial criou para mim, que além de construir toda essa lógica profissional por trás, né, dessa estrutura de multi-agentes, ela também criou aqui uma interface onde eu consiga estar gerenciando e visualizando tudo isso. Olha que legal. E aqui dentro, pessoal, nós temos aqui a o nosso dashboard, onde a gente tem aqui basicamente uma visão geral de tudo. Temos aqui também uma página de imóveis, onde eu consigo gerenciar todos os meus imóveis. Como isso daqui é uma estrutura de multi-agentes para imobiliária, a gente temos aqui basicamente um modelo de imóveis, né? A gente consegue cadastrar, editar vários imóveis aqui dentro. Olha que legal. Mas se isso daqui fosse para uma estrutura de e-commerce, clínica de estética, a própria inteligência artificial iria montar essa estrutura de acordo aí com a minha necessidade. Beleza? Então aqui eu consigo editar um imóvel, como vocês podem ver, né? Preencher diversas informações aqui relevantes aqui dentro desse painel. Beleza? Consigo editar, remover, criar um novo, enfim. Você pode fazer diversas coisas aqui dentro. Temos aqui também o gerenciamento de leads. Quando uma conversa é criada aqui dentro da inteligência artificial, obviamente ela vai criar um lead. E ela vai fazer a própria classificação desse lead de acordo com o fluxo da conversa. Tanto aí para poder ela ir adicionando informações do lead de acordo com o que esse lead vai prosseguindo na conversa, como também aí fazendo a qualificação dele, onde ela vai registrando se é um lead novo, se é um lead que entrou em contato já há bastante tempo, se é um lead qualificado, se já foi enviado uma proposta para esse lead, ou se está em negociação. O que seria basicamente aqui um CRM dentro da própria estrutura. Olha que legal. Ela também tem aqui, pessoal, uma estrutura de chat, que seria ali para a gente poder tanto visualizar o que a inteligência artificial ela está conversando com o usuário, como também a gente poder tomar conta dessa conversa, onde a inteligência artificial ela dá essa possibilidade de eu desativar essa conversa para ela e transferir essa conversa aqui para a gente, né? Como é uma estrutura que ela não está completa ainda, né? Como essa estrutura ela ainda está em desenvolvimento, mas ela já está bastante funcional. Ainda tem vários recursos aqui que eu estou adicionando e personalizando do jeito que eu quero, né? Para poder atender às minhas necessidades ou a necessidade ali do meu cliente. Beleza? Essa estrutura aqui, agora como ela está, eu gastei ali cerca de 5 a 6 horas para poder chegar já nesse estado aqui funcional. Conversando, descrevendo, tudo ali para a inteligência artificial do que eu quero que ela faça, ela conseguiu chegar já nesse resultado. Algo que dentro do NetTrainer, para poder montar, eu gastaria ali horas e horas, cerca de uma semana para desenvolver uma estrutura como essa. Em 5 horas já desenvolveu aqui
um estado extremamente profissional que eu já consigo usar e já testar aqui dentro do meu ambiente. Olha que legal. E aqui, pessoal, temos também uma página bastante sensacional, que é uma das páginas mais importantes, que é o Playground, né? Onde eu consigo gerenciar todos os meus agentes que eu tenho ali em específico. Que são os agentes especialistas. A gente ali para atendimento inicial, a gente para buscar um imóvel, a gente ali para coleta de dados, informações gerais. Eu tenho todos os meus agentes aqui, que no caso aqui são 4. Os mesmos agentes ali que eu já construí uma estrutura de imobiliária dentro do N2N, eu joguei esses agentes aqui dentro. Olha que legal. E aqui, pessoal, temos também aqui o nosso MCP, onde temos aqui diversas ferramentas. Nós temos aqui dois tipos de ferramentas, que são as ferramentas nativas que a própria inteligência artificial criou, que para que os agentes consigam interagir com o próprio sistema, onde as minhas inteligências artificiais em específicas conseguem criar, editar um lead, adicionar uma nota a um lead, mover um lead no funil, adicionar uma observação, consultar sessões, listar sessões ali que foram iniciadas, transferir uma sessão ali para um atendente em específico e etc. Poder vincular ali um lead a um imóvel. Então, aqui temos uma porrada de ferramentas que a própria inteligência artificial criou já nativamente, como também eu posso criar minhas próprias ferramentas personalizadas aqui dentro. Olha que legal. E aqui, pessoal, eu consigo testar as próprias ferramentas aqui dentro, como também eu posso tanto fazer um teste manual, como também utilizar a inteligência artificial para poder testar essa ferramenta. Tem dois tipos de teste, né? Que é o Tool Sandbox AI, que é basicamente uma inteligência artificial com essa ferramenta embutida dentro dela, que eu poder testar, utilizando a própria inteligência artificial, como também o teste manual, que é o que eu vou fazer aqui agora, né? Ó, vou buscar todos os imóveis que eu tenho ali, ó. Vocês podem visualizar, ele trouxe aqui, ó, todos os imóveis que eu tenho registrado ali no meu banco de dados. No caso, é aqui na aba imóveis. Aqui tem vários detalhes, né? Onde eu posso ver o prompt da própria ferramenta e eu posso vincular essa ferramenta a um agente específico. Como vocês podem ver aqui, ó, entre os meus 4 agentes, o agente de buscar imóvel está com essa ferramenta vinculada a ela. Olha que legal. Então, através dessa interface, eu consigo estar gerenciando tudo dos meus agentes, né? Da minha estrutura de multi-agente em si. Consigo editar aqui o meu prompt, como vocês podem ver, ó. Eu clico aqui em editar no meu agente em específico, selecionar o modelo, temperatura, quantidade de tokens, vincular uma ferramenta a esse agente também consigo fazer por aqui. O meu histórico de prompts, que eu fui editando esse prompt de acordo aí com os testes que eu fui fazendo, eu consigo ter esse histórico aqui e restaurar também esses prompts, como vocês podem visualizar. Enfim, eu consigo fazer uma porrada de coisas aqui dentro, né? Como até mesmo desativar aquele agente em específico da estrutura de multi-agentes. Como também testar a estrutura em geral, conversar ali com uma estrutura de multi-agente em si, como também conversar apenas com um agente em específico. Olha que legal. Então, tudo isso eu consigo estar fazendo aqui dentro. Como também aqui eu tenho uma página que é muito útil, né? Que é uma página de logs, onde eu consigo ver todas as execuções que aconteceram dentro dessa minha estrutura, para que eu possa analisar de forma detalhada o que está acontecendo aí dentro do nosso ambiente. Onde eu posso vir aqui, como por exemplo, ó, clicar em qualquer um dessas execuções aqui, eu consigo ver todo o payload completo de rastreamento do que aconteceu nessa estrutura, como também eu consigo ver cada execução específica, né? Como aqui o nosso agente orquestrador, ele direcionou a nossa peça para o atendimento inicial e eu consigo ver aqui tudo que foi injetado dentro do nosso agente de atendimento inicial. Como aqui a resposta que ele retornou para a gente, todo o contexto de conversa, o prompt da inteligência artificial em si, tudo isso eu consigo estar visualizando aqui e gerenciando, obviamente, dentro dessa interface. E bom, pessoal, vamos aqui então testar aqui o que realmente é mais importante, ver a nossa estrutura de multi-agente, de inteligência artificial respondendo aqui a gente, né? Através da nossa interface, eu consigo aqui estar testando tanto a estrutura multi-agente, com todos os meus agentes específicos, como também testar apenas um único agente só, né? Clicando aqui, eu posso conversar somente com o meu agente de informações gerais, ou eu posso apenas conversar aqui com o agente de buscar imóveis, para ver especificamente somente aquele agente trabalhando. Ou eu posso trabalhar com todos os meus agentes disponíveis
para que assim eu possa testar todos ao mesmo tempo. Não exatamente ao mesmo tempo, né? O orquestrador vai selecionar ali o agente mais adequado para essa questão. Então, vou começar aqui com um oi. E aí, basicamente, como eu já trouxe aqui anteriormente, tanto ali no Unit20, né, a lógica funciona a mesma. O orquestrador, que é basicamente aí uma outra inteligência artificial, além dos agentes específicos, ele vai analisar todo o contexto em si, que seria histórico de mensagem, seria ali o prompt que é enviado para a própria inteligência artificial, consultas de ferramentas, etc. Tudo agregado para decidir qual seria a melhor inteligência artificial para poder responder aquela questão. Porque no caso aqui foi um oi que eu mandei, ele viu que lá dentro do histórico de mensagem só tem o oi, que foi o que eu enviei agora, né? Na verdade não tem nada além do oi, que é a mensagem que eu enviei agora. E aí ele vai entender que essa conversa é uma conversa que iniciou agora, então vamos jogar para o atendimento inicial, que foi o que ele fez aqui. Como vocês podem ver, ele selecionou o atendimento inicial e triagem, que é basicamente o meu agente que é responsável por isso. Aqui eu tenho uma opçãozinha que a própria inteligência artificial criou para mim, de debug, onde eu posso ver detalhadamente, assim como lá no System Log, basicamente todo o rastreamento do que está acontecendo, né, nessa conversa que eu estou tendo aqui agora com a inteligência artificial. Isso é muito bom para o meu desenvolvimento, para que assim eu consiga testar, entender o que a IA está pensando, o que foi enviado para ela, o que não foi, o que está faltando. Enfim, tudo isso eu consigo estar vendo através desse rastreamento detalhado da inteligência artificial que está sendo executada agora. E aqui a gente vê que o nosso orquestrador selecionou aí o nosso agente de atendimento inicial. E aí eu recebi essa resposta aqui, né? Olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar hoje? Procura algum imóvel, alguma outra dúvida? Ele fez aí essa pergunta para a gente, né? Aqui no histórico de mensagens foi enviado aí esse oi para o usuário, né? Quer dizer, do usuário para a inteligência artificial. E aqui nós temos o prompt da nossa inteligência artificial que está sendo executada, né? No caso ali, o agente de atendimento inicial. Beleza? O mesmo prompt que eu tenho configurado aqui dentro. Beleza? E aqui, né, pessoal, ela respondeu a gente. Agora vamos continuar aqui a conversa com a inteligência artificial. Beleza? Eu vou responder aqui o seguinte: eu gostaria de comprar na cidade de São Paulo. Eu gostaria de comprar um apartamento na cidade de São Paulo. Vou falar isso aqui para a inteligência artificial, a nossa estrutura aqui de multi-agentes. E detalhe, ó, aqui, pessoal, eu deixei propositalmente selecionado o agente de atendimento inicial. Eu não deixei selecionado a estrutura de multi-agentes, para mostrar aqui um negócio muito interessante para vocês, né? Se eu clicar aqui, a gente vai usar um carinha chamado orquestrador que seleciona aí automaticamente a melhor inteligência artificial para poder responder aquela questão. Mas eu deixei selecionado aqui o meu agente de atendimento inicial. E aqui, por que eu fiz isso? Porque essa mensagem, eu gostaria de comprar um apartamento na cidade de São Paulo, é uma mensagem que o meu orquestrador iria pegar e entender que o melhor agente para executar essa questão seria o agente de buscar imóveis. E ele iria selecionar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é um redirecionamento forçado. Para eu criar essa lógica dentro do Intuit, essa lógica, pessoal, foi muito complexa e até hoje ela é complexa de se trabalhar com ela. Eu já apresentei aqui antes no canal e muita gente teve dúvida de como implementar isso, né? Que é basicamente uma segunda camada de proteção, onde a gente tem um orquestrador para selecionar o agente que vai responder aquela questão, mas e se o orquestrador errar? Se o orquestrador acabar não jogando realmente para qual IA seria adequada? Então, aqui, toda inteligência artificial, todo agente, ele entende o que, que ele faz e o que, que ele não faz. O orquestrador, a gente precisa dizer para ele o que, que faz cada agente. Eu preciso dizer o que, que faz o agente de atendimento inicial, buscar imóveis, etc. Para ele entender, mas ele não é o agente em específico de buscar imóveis, o agente de atendimento inicial, o agente de dúvida. Então, por o orquestrador não ser esse agente em específico, ele não tem tantas informações necessárias do que o agente buscar imóveis ou o agente atendimento inicial vai fazer. Você até pode descrever, quanto mais você descrever, melhor, né? Menos chance do orquestrador de errar, ele tem. Mas se por acaso o orquestrador errar, entra a nossa segunda camada de proteção, onde o próprio agente de atendimento inicial, o próprio agente de buscar imóvel, o próprio agente de coleta de dados, o próprio agente de dúvidas gerais,
ele automaticamente, através do próprio prompt dele, ele entende o que que ele é capaz e o que que ele não é capaz de fazer. Tudo isso que você passa no prompt, ele vai ter o seu autoconhecimento, se ele pode ou não pode fazer, se ele tem acesso ou não àquela função, se ele pode ou não pode fazer aquilo. E quando a IA de atendimento inicial, ela entende que ela não dá conta de fazer aquilo e que aquilo dali é função de outro agente, a própria inteligência artificial, ela faz o redirecionamento para o agente em específico. Pessoal, isso daqui é outro nível de estrutura de multiagente. Isso daqui é extremamente nível profissional. Para fazer isso dentro do end-to-end, eu consegui, com muita luta, eu consegui fazer isso dentro do end-to-end, só que até hoje não é algo muito prático, né? E até hoje não é algo de tanta qualidade quanto fazer aqui utilizando a inteligência artificial. Porque dentro do NT, o que eu queria bastante fazer para poder melhorar isso era dar o contexto, por exemplo, aqui, para o agente de buscar imóveis entender que ele veio de um redirecionamento forçado do atendimento inicial, que foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui o supervisor, né, ele selecionou ali a agente inicial, só que como a gente forçou ali o uso, né, então o supervisor foi basicamente ignorado. Então ali a gente teve o atendimento inicial, que o próprio atendimento inicial ele entendeu que ele não dá conta de fazer aquilo. Ele falou aqui, ó, olha o pensamento da inteligência artificial, do atendimento inicial. O próprio agente de atendimento inicial ele pensou: o cliente tem a intenção clara de buscar e comprar um apartamento na cidade de São Paulo, sendo necessário consultar o estoque de imóveis disponíveis. Então ele entendeu que ele não conta de fazer aquilo. E aí delegou, né, essa conversa para a gente buscar imóveis. Olha que legal. E aí ele jogou para esse agente, beleza? Ele respondeu aqui, ó, para fazer um redirecionamento para a gente buscar imóveis. E o agente de buscar imóveis, ele executou. E o próprio agente de buscar imóveis, ele entendeu que ele precisa executar uma ferramenta. Então, ele fez ali um request to, basicamente ali, para buscar todos os apartamentos da cidade de São Paulo. Olha que legal. Aí ele buscou, né? A ferramenta buscou essas informações e essa informação entrou dentro do prompt do agente de buscar imóveis. Que aí ele trouxe essa resposta para a gente, que a gente viu ali ele trazendo todos os imóveis. Olha que legal isso daqui, pessoal. E lá no finalzinho do prompt, do que foi injetado para a inteligência artificial, temos aqui essa informação aqui, ó. Deixa eu ver se eu venho aqui, se eu conseguir encontrar. Aqui, ó, aqui no caso, atenção, né? Você acabou de solicitar a execução da ferramenta listar imóveis, e aqui estão os dados, né, do que foi encontrado. Beleza? Ele trouxe aqui dentro do próprio prompt todas as informações, automaticamente daquela ferramenta que foi executada. E também, pessoal, deu como contexto que essa conversa ela veio de outro agente específico. Né? No caso aqui, como eu forcei o uso do agente de atendimento inicial, o atendimento inicial ele transferiu essa conversa para o agente de buscar imóveis e dentro do contexto, o próprio agente ele sabe disso. Dentro do end-to-end, a gente consegue fazer esse direcionamento forçado, mas a gente não dá esse conhecimento para a inteligência artificial que ela veio de um outro direcionamento. Ela sabe que ela tem vários outros agentes ali e que possivelmente pode ser isso que aconteceu, mas não fica explícito. Aqui dentro dessa estrutura, a gente conseguiu deixar muito explícito porque a gente tem uma flexibilidade melhor de trabalhar aí com com o nosso desenvolvimento, com a nossa personalização, sem ter que precisar criar um workflow extremamente gigantesco, extremamente complexo para fazer algo que deveria ser simples. Porque fazer esse entendimento do agente de buscar imóveis, entender que ele veio redirecionamento forçado de outra ferramenta e não do orquestrador, quer dizer, de outro agente, não do orquestrador, para fazer isso no end-to-end, vai crescer o fluxo e vai deixar de uma forma gigantesca e muito complexa. Aqui dentro foi algo muito simples que a própria inteligência artificial que eu utilizei para construir essa estrutura fez. Olha só que legal. E bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, a estrutura de agentes funcionando aí muito bem, beleza? Aqui, como para atender a necessidade do cliente, o cliente ele quer algo bem prático e algo mais natural possível, né? Como vocês podem ver aí, a própria inteligência artificial ela já faz a consulta logo de cara quando executa e buscar imóveis, né? Ela já usa a ferramenta ali de forma bem exagerada mesmo, para que ela sempre tenha esse conhecimento do que ela tem, do que ela não tem no estoque dela, para poder oferecer ali para o cliente. Beleza?
Mas aí a gente poderia refinar muito mais isso aí para atender diversos cenários, né? Que um perfil, entender ali o perfil do cliente, do lead que entrou em contato, por exemplo, ali, em vez de já consultar direto ali os imóveis disponíveis ali na cidade de São Paulo, ele perguntar, você faz faculdade só para você mesmo, você quer algo espaçoso, entendeu? Porque tem muitos casos aí que o cliente ele não sabe exatamente o que que ele está buscando, né? Principalmente nesse ramo de imobiliária. Então aí, obviamente, tudo isso a gente vai ajustando por prompt, né? Aqui dentro, eu mesmo consigo fazer o prompt da IA, ajustar, melhorar do jeito que eu quero, aí para que o atendimento e como a inteligência artificial vai se comportar, tudo isso através daqui mesmo, ajustando dentro do prompt para que a inteligência artificial ela vai fazendo isso, né? E obviamente eu estou com vários planos aqui de melhoria dessa estrutura, como também colocar um aprendizado por pontuação, que é algo que eu tentei já fazer dentro do Dentro, só que fazer isso dentro do Dentro é algo muito complexo, né? Que seria basicamente o quê? É um recurso que a gente já viu ali no DeFi, já viu ali dentro do Flowise, e muitos recursos aí de criação de estrutura de multiagentes, que seria basicamente eu dar um like ou dislike nessa resposta que eu fui testando aqui com a inteligência artificial. Um like quer dizer que a resposta que ela respondeu ali ao cliente foi uma resposta que me agrada. Um dislike seria uma resposta que eu não gostei. E eu poderia exemplificar como é que ela poderia responder quando o cliente fazer aquele tipo de pergunta. Olha que legal. Isso daí eu já vi em alguns cenários, né? E eu gostaria muito de implementar isso aqui. Estou com o planejamento de fazer isso, porque eu já tentei no Training e é muito complexo tentar fazer isso lá dentro. E bom, meus amigos, com certeza vocês devem estar curiosos em saber que ferramenta é essa, que a gente pode criar aí as nossas estruturas, as nossas automações, assim como a gente faz ali dentro do N8N, né? Que inteligência artificial é essa? É uma estrutura que eu já trouxe aqui no canal, né? Que é o Anticraft, eu já apresentei já aqui antes. E aqui, pessoal, eu criei essa estrutura de multiagentes, né? De autoatendimento ali, que a gente usa ali inteligência artificial com vários agentes ali para poder responder os usuários, conectar dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, Telegram, aonde você quiser. Mas vocês conseguem construir qualquer automação, qualquer projeto utilizando essa mesma ferramenta. E eu estou agora com essa ferramenta aqui aberta no meu PC, que é o Antigravity, como eu já mencionei antes. E, meus amigos, a gente não precisa saber de programação para utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta ela vai programar para você, ela vai utilizar a inteligência artificial que vai construir todo o código-fonte do seu projeto de acordo aí com a sua necessidade. Como muitos já sabem, eu já desenvolvi vários projetos ali usando o JavaScript. JavaScript já é um pouco mais a minha área, mas eu não sei nada de Python. E ela construiu todo esse projeto aqui utilizando Python. Não sei programar. E ela criou aqui todo esse projeto em Python. Iniciou como, me ensinou, né, na verdade, como iniciar esse projeto, como é que eu posso executar ele no meu PC, como é que eu faço a instalação dos serviços, etc. E basicamente ela fez tudo isso para mim, sem eu precisar saber de nada. É claro que a prática e todo o conhecimento ajuda. Não tem como você também usar essa ferramenta sem saber de nada. Todo o conhecimento básico que você tem vai te ajudar bastante. E, obviamente, vocês precisam praticar, precisam utilizar. E o que vocês for aprendendo de acordo com o que vai utilizando, com o que vai vendo, e o que a IA vai te ensinando, obviamente, vai te ajudar bastante. Como eu já tenho um certo conhecimento básico, principalmente de lógica, porque já desenvolvi muitas estruturas dentro do N8N, utilizar ferramentas como essa como o Antigravity me ajuda bastante. Eu tenho uma ótima performance utilizando ferramentas como essa, porque eu já tenho um certo conhecimento de lógica, né? E claro também que a maioria da criação de toda essa estrutura, eu peguei de todos os fluxos que eu tinha dentro do NetTraining e passei para a própria inteligência artificial. Olha, isso aqui é um fluxo do NetTraining, eu quero que você analise toda essa lógica, eu quero construir algo parecido, só que bem mais profissional, bem melhor e etc. E ela fez toda essa construção para mim. Então, sem muito esforço, eu consegui construir esse projeto utilizando o Minecraft, que é uma ferramenta, pessoal, gratuita. Se vocês pesquisarem, ó, Google Antigravity, vocês vão conseguir aí estar baixando aí o antigravidade do Google, que é esse sistema que vocês conseguem estar instalando aí no Windows, no Linux, onde vocês quiserem.
estar fazendo aí essa instalação e utilizar aqui esse sistema. Eu não vou entrar em muito detalhe porque esse vídeo já está muito grande, mas eu posso trazer um vídeo aqui para vocês ensinando a utilizar essa ferramenta com todos os detalhes aí, para que vocês possam estar construindo aí as ideias de vocês, não, os projetos, a estrutura de vocês. Beleza? É uma ferramenta muito boa, recomendo demais. Ele tem aqui vários modelos gratuitos, né? Só que, claro, isso daqui tem limite, né, pessoal? Aqui vocês podem utilizar o Cloud Sonnet 4.6, o Optus também, que é extremamente bom para poder codar, o Gemini 3.1 Pro, né, tanto o Highest como o Low, e também o Gemini Fresh, né? Então vocês têm todas essas inteligências artificiais que vocês podem utilizar para poder aí desenvolver para vocês. Olha que legal. E isso daqui, pessoal, acabou ali o limite de vocês, né? Porque vocês conseguem usar bastante mesmo. O Cloud nem tanto. Rapidinho ele acaba, mas vocês conseguem usar bastante ali do Gemini, o Gemini Pro e também o Flash. O Flash eu nunca consegui bater a cota dele. Eu já usei bastante mesmo. Eu costumo trabalhar aqui, quando eu trabalho com antigreve, eu costumo trabalhar horas e horas utilizando ele e eu não consigo aí esgotar aí a cota do Gemini Fresh, beleza? Mas aqui tanto o Cloud, o Optus, o 3.1 eu já esgotei a cota e quando eu esgoto eu pego outra conta Google que eu tenho ali e começo a utilizar ele, já que eu tenho várias contas Google, né? Então a gente consegue estar fazendo isso, beleza? Então, todo esse projeto que eu construí aqui, pessoal, um projeto que normalmente é a estrutura lá dentro do New20, que é a estrutura mais simples, né? Porém complexa, querendo ou não, para você montar, é uma estrutura que você consegue vender ali por cerca de 5, 6K tranquilamente, né? As estruturas que eu vendo para a empresa normalmente são essa faixa de preço. Essa daqui é uma estrutura que a qualidade é superior, gastei menos tempo para produzir e consigo escalar de forma muito mais prática. Então, aí, pessoal, compensa bastante você utilizar. E eu construí tudo isso sem gastar nada, apenas utilizando aí o meu PC, né, e o Antigravity. E como muitos já sabem, eu sou particularmente bastante fã do N8N, tanto que esse canal gira quase em torno dele, né? A maioria dos vídeos, como vocês podem ver, é utilizando o N8N em si. É muito bom fazer o uso dele, é prático, fácil de se utilizar, mas para projetos bem mais avançados, bem mais profissionais, a utilização do Unity acaba se tornando um pouco desafiador, porque aí você precisa de uma estrutura, como é que eu posso dizer, bem mais grande, né? Bem mais complexa, porque aí você vai tendo muito mais nós ali dentro do teu workflow, e aí você precisa ter que estar segmentando em diversos workflows também para não poder ficar muito pesado no workflow, porque quando o workflow tem bastante nó, fica muito pesado, fica difícil de trabalhar. Estrutura mais avançada, vocês vão ter que depender de diversas ferramentas. Hoje, para poder criar essa mesma estrutura que eu apresentei aqui para vocês dentro do N8N, eu já mostrei aqui antes no canal, e a gente não usa apenas ali o N8N em si, a gente faz a utilização do Redis para poder ali fazer a contingência de mensagens. Tem um sistema também que vai trabalhar junto com o Redis para poder fazer o buff dessas mensagens que estão ali dentro do Redis, que é um sistema que eu mesmo criei, entendeu? Codando ali para poder fazer esse buff das mensagens, porque fazer aquilo dentro do Unity era muito complexo e exigia bastante do processamento do Unity, então eu tive que construir esse sistema fora a parte para poder fazer isso. Dá para fazer no Unity? Dá, mas fazer no Unity são bastante recursos, bastante fluxo que você precisa ter para fazer esse buff de mensagem, não fica muito legal. Você precisa utilizar ali um RabbitMQ para poder fazer ali basicamente o que seria ali as filas de processamento, porque o N8N ele acaba não sendo muito bom para trabalhar com requisições assíncronas. Eu não sei se você usar o N8N modo fila, aí sim isso já te ajuda bastante. Só que eu, particularmente, em vez de usar o modo fila, eu prefiro utilizar o RabbitMQ integrado ali com o N8N. Né? Você precisa ali utilizar ali o MongoDB para contingência de mensagens para poder fazer a manipulação, contingência de mensagem, não, no caso ali a memória da inteligência artificial, para que você possa ali fazer a manipulação da memória da inteligência artificial, para quando você faz uma transferência ali da inteligência artificial para o humano, depois do humano para a inteligência artificial.
Então, a gente tem que fazer essa manipulação de memória para que a inteligência artificial não perca o contexto. Então, aí já vai mais uma quarta ferramenta. Aí você vai querer integrar aquilo ali com um chat útil, para que tenha ali um chat bonitinho, você possa ali acompanhar as conversas com a inteligência artificial, porque a maioria dos clientes ou empresas grandes na qual vocês vão fazer essa implementação vão querer, em grande parte do caso, utilizar o WhatsApp oficial, por causa da estabilidade que tem utilizando o WhatsApp oficial. O WhatsApp oficial não tem interface, você não consegue acompanhar as conversas, então normalmente você vai integrar ali com um Omnichannel, seja ali Polychat, o Chat, o iTicket, ou ali o Chatwood. Então, ali a gente vai mais uma ferramenta a mais. Aí, às vezes, ali, quando o cliente não quer o WhatsApp oficial, aí vai lá mais outra ferramenta, que seria ali a Evolute API ou qualquer outra API do WhatsApp. Então, para construir hoje um cenário profissional utilizando o NetWin, você tem que ter várias outras ferramentas integradas junto para realmente você ter um ecossistema digital profissional, que é basicamente o modelo que eu entreguei, né? Grande parte aí para muitas empresas grandes, grande parte aí para os meus clientes, né? Funciona muito bem, funciona, né? Só que dar uma manutenção é um pouco trabalhoso. Para poder escalar isso para outros clientes, outros nichos, dá bastante trabalho. É por isso que o meu preço, né, normalmente é esse, de 5, 6, 7, até mesmo ali 12K, dependendo bastante ali do projeto do cliente, para poder implementar uma estrutura profissional como essa. Com uma estrutura como essa que eu acabei de criar, utilizando aqui o Antigraft, eu consigo já trabalhar numa escalabilidade melhor. Porque da mesma forma que eu implementei aqui para a imobiliária, com poucos prompts ali com a inteligência artificial, eu consigo adaptar a mesma estrutura para a clínica de estética, sem ter muita complexidade de fazer isso. E basicamente tudo gira em torno da minha própria ferramenta. Tudo gira em torno dessa própria estrutura do meu código-fonte, sem eu ter que estar precisando fazer diversas integrações externas com diversas ferramentas externas para que essa estrutura venha a funcionar. Ou seja, tornando tudo muito mais prático e viável de se trabalhar. E bom, pessoal, vamos finalizar esse vídeo por aqui, porque ele já está bastante longo. Espero bastante que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Foi um conteúdo muito bem trabalhado, planejado para trazer aqui para vocês, para mostrar como é que hoje eu estou trabalhando e como é que eu vejo, né, o melhor cenário aí para vocês também conseguir estar desenvolvendo aí a estrutura de vocês. Que no caso, o N8N ainda é muito bom, eu não deixaria de fazer o uso dele, mas com a chegada aí tanto do antigráfico como também outras ferramentas, como o Klein, que eu já apresentei já antes aqui no canal, o Codion, estão tomando cada vez mais esses passos, se tornando aí cada vez mais práticas de ser utilizada aí para o desenvolvimento, né? E como mencionei antes para vocês, não é preciso ser especializado em programação, ser um desenvolvedor, né, para poder criar estruturas como essa. Apenas com conhecimento básico jamais é o suficiente para você montar estruturas como essa. Apenas um conhecimento de lógica já atende bastante ali a necessidade de vocês para poder executar, desenvolver as suas ideias. E bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Valeu, falou!